Está no ar o Radar MP, seu podcast semanal com informações, entrevistas, debates e muito mais. Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Radar MP. Esse que é um espaço de diálogo e também informação sobre temas que impactam diretamente a vida em sociedade. E hoje temos um tema muito importante, que são as práticas restaurativas na educação. Eu não estou sozinha para essa conversa, a gente está recebendo aqui no estúdio da RTV-MP a Laudicleia Pires, que é professora da Escola Estadual Professor José Ribamar Pestana, em Santana. Professora, muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir aqui hoje. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Jéssica, obrigada, doutora Silvia, pelo convite, obrigada, professora Marcivânia, que está aqui e participando desse programa maravilhoso e poder contar um pouco das mudanças e trajetória da minha escola, Escola José Ribamar Pestana, no município de Santana. A gente está recebendo a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Práticas Restaurativas no município de Santana, a promotora Silvia Canella. Promotora, bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando, né, essa experiência aqui nossa, que nós vamos compartilhar um pouco do trabalho que nós realizamos em Santana. Eu agradeço também a aceitação pelo convite da Lau, da deputada Marcivânia, e realmente eu acho que o mais importante é a gente compartilhar uma experiência que impactou muito, né, o ambiente escolar, que é um local de convivência, né, coletiva e que onde tem muitos conflitos. Perfeito. E para completar essa conversa, a gente convidou também a deputada federal e professora, né, a deputada Marcivânia. Deputada, a senhora já tinha vontade de conhecer o projeto. Muito obrigada por ter vindo aqui nesse momento. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço ao convite, cumprimentando a professora Lau, cumprimentando a promotora Silvia. Quem conhece esse projeto, na verdade, se apaixona por ele, que é o meu caso, e a gente tenta estudar maneiras de fazer com que ele esteja de forma mais ampla na sociedade e em mais lugares, porque é um projeto encantador que a gente tem o prazer de vir aqui ouvir e também compartilhar de que forma que a bancada federal, o mandato federal pode ajudar nesse projeto para que ele seja mais conhecido e aplicado em mais lugares. Perfeito, muito obrigada a todos vocês. Então, a gente vai começar esse bate-papo hoje aqui, entendendo um pouco mais sobre o que é o projeto Escola Restaurativa. Doutora Silvia, aí eu já lhe pergunto, né, o que é esse projeto? Bom, o projeto Escola Restaurativa, ele é um projeto em que ele leva capacitação para a escola, né, para os professores, o corpo docente. Ele leva uma capacitação que forma em práticas restaurativas, né? E lá a gente compartilha os valores, os princípios e as ferramentas. E o que são as práticas restaurativas? Na verdade, para mim, são uma filosofia de vida, né? Que traz valores, que traz princípios e que traz ferramentas que me ajudam a construir relacionamentos saudáveis, onde eu me relaciono melhor comigo mesma, eu me relaciono melhor com o outro e eu me relaciono melhor com o todo, com o ambiente, né? Então, a escola, ela é esse ambiente onde acontecem muitos conflitos, especialmente porque numa sala de aula, normalmente, é uma média de 30 alunos. Então, não são só 30 alunos, porque os alunos, eles vêm com os valores, os princípios do papai e da mamãe, né? Então, se a gente multiplicar aí por mais, né, por 2, aí vai dar uma quantidade grande de pessoas. Então, isso daí a diversidade gera conflito, né? Então, essas ferramentas, elas são fundamentais para que esse ambiente seja um ambiente onde haja respeito, né, onde haja um diálogo, especialmente onde haja uma conexão entre os alunos. Perfeito. E uma das escolas que recebeu o projeto foi a escola da professora Lau. E aí, professora, eu queria que a senhora compartilhasse um pouco com a gente essa experiência, né? Como é que foi a implementação desse projeto na escola e o que vocês vivenciam hoje em dia? Sou professora na Escola José Ribamar Pestana desde 2014.
E vou relatar o dia da minha apresentação para a senhora, professora Marcivane, que ainda não conhece, né? No dia da minha apresentação na Escola Pestana, a Escola Pestana é localizada em Santana, em bairros de comunidades em que tem um alto índice de violência. Então, quando eu estava com a diretora, assinando a minha carta de apresentação, eu fui surpreendida pelo vigilante na época da escola, batendo, professora, para a diretora, tem um rapaz aí na frente com um terçado, e ele está aqui dizendo que ele vai matar e não sei quem. E aí eu fiquei desesperada, e, meu Deus, já até me questionei, Senhor, para onde tu está me mandando? Para qual escola eu estou vindo? E aí a diretora calmou, o vigilante disse assim, calma, seu Manuel, não fale isso, a professora está se apresentando. E ele olhou para mim e disse, não, professora, não se preocupe que se essa pessoa invadir a escola, a gente se tranca dentro da sala da direção. E aquilo me deu um choque. 2014, nós estamos em 2025, Jéssica, e as pessoas que estão ouvindo o programa, eu amo a Escola Pestana. Se eu tivesse pedido para ir na secretaria e mudar a minha carta, hoje eu não seria a professora completa na minha formação como humana e como profissional, como eu sou hoje. De 2016, quando a escola foi presenteada, porque conhecer as práticas restaurativas é um presente. Quando em 2016 a Escola José Ribamar Pestana, em Santana, conheceu as metodologias que, para nós, como professores, eu transformo em metodologias de práticas restaurativas. A Escola Pestana hoje passou por um divisor de águas. Transformações tanto na parte física, estrutural, humana. Nossa escola hoje, em Santana, é referência. Nós ganhamos já vários projetos, concursos nacionais. E, a partir do momento que a escola parou, 2016, quando a escola conheceu o programa através da doutora Silvia, que viu a realidade da Escola Pestana, e Jéssica, eu lembro que, na época, a Escola Pestana fez uma manifestação com cartazes, porque a gente achava que chamar a imprensa, isso iria resolver. Na verdade, a gente descobriu naquele momento que esse movimento, ele não resolve. Mas, a partir do momento que você leva ao diálogo, que você leva à escuta, que foi o que aconteceu, a nossa escola parou, todos os funcionários fizeram o curso. Nós paramos uma semana e, da pessoa que está no portão da escola ao diretor, todos fizeram a capacitação. É claro que, no início, a gente tem uma imagem errada. Quando a gente não conhece, o novo assusta a gente. Inclusive, a gente teve falas de professores que achavam que o Ministério Público, doutora Silva, estava transferindo uma responsabilidade que era do Ministério Público para a escola. Tipo, é mais um trabalho para o professor. Só que não é mais um trabalho. É uma metodologia que ela transforma a escola, porque a escola é um prédio, mas o prédio ele é dotado de seres humanos. Crianças que muitas vezes, Jéssica, ele não tem um olhar escuta da família. E é lá na escola que ele vai se sentir acolhido, que ele vai se sentir amado. A escola permite descobrir as histórias dos alunos. E as rodas de conversa, os círculos que a gente faz com o professor, com o aluno, com as famílias, porque a Escola Pestana adotou isso para todo o seu planejamento. Temos no PPP da escola as metodologias das práticas restaurativas. Na semana pedagógica, a Escola Pestana tem um dia destinado somente para as práticas restaurativas. E aqui eu quero parabenizar e elogiar a minha coordenadora, que eu chamo de coordenadora, que é a professora Gilene Bacelar, que eu e ela somos as formadoras dentro da escola da equipe de práticas restaurativas. E, através dessa metodologia, a nossa escola mudou por completo, Jéssica, e nós somos muito gratos porque a escola abraçou. Nós estamos em 2025 e, até hoje, nas nossas ações, não existe conflito. É claro que chega uma solicitação para a coordenação. Então, em vez da gente resolver acusando muitas vezes o colega, mas por que esse professor não está passando, por exemplo, eu sou professora do ensino especial,
Então, ao invés de eu condenar o meu colega que não está trazendo o material adaptado, por que eu não chego ao lado dele e pergunto o que está acontecendo, o que eu posso fazer para contribuir com o meu colega na metodologia de prática dele dentro de sala de aula. Então, hoje a Escola Pestana é reconhecida dentro do Estado e até nacionalmente. A Escola Pestana foi contemplada há um mês atrás. Nós fomos selecionados para participar de um filme que o MEC vai gravar a respeito, deputada Marcivânia, de escolas no Brasil que desenvolvem as metodologias das práticas restaurativas. E aqui no Amapá nós fomos escolhidos. Então, é fruto de um trabalho coletivo. Porque é um trabalho coletivo, é um trabalho que cada um é importante para a implantação desse projeto. E eu falo como ser humano também, porque mudou a minha forma de pensar ainda mais, mudou o meu profissional, né? Hoje eu me dediquei ainda mais, me capacitei, estou fazendo um mestrado, que eu sou ribeirinha, eu moro lá no Elesbão, e até então eu achava que eu não tinha condições de passar num mestrado na Unifap, eu achava que era algo distante de mim. E hoje, como ribeirinha, no meu primeiro dia de aula, eu gravei um vídeo, Jéssica, entrando na Unifap e vendo que o ribeirinho, o quilombola, ele pode chegar em qualquer lugar. E a metodologia das práticas restaurativas, ela faz a gente repensar que nós somos capazes, e o espaço ele é de todos, e a gente pode chegar lá. E eu sou muito grata a essa metodologia, que mudou a minha escola e tem mudado a minha vida como profissional e como ser humano mesmo. Muito interessante a gente acompanhar esse seu relato, porque a gente vê o poder transformador, né, das práticas restaurativas. Eu queria convidar para esse bate-papo, né, a deputada Marcivânia, porque, deputada, eu queria que a senhora, como parlamentar e também professora, né, desse a sua visão, né, da importância de projetos como esse. Quando a gente não só ouve, mas quando a gente presencia projetos como esses que são revolucionários, eu diria, a gente pensa em como a gente pode fazer para torná-lo para todos, para levar ele mais adiante. Então, o nosso papel como parlamentar pode ser levar para a Câmara Federal uma interlocução das escolas municipais, que a gente tem também nas escolas municipais. A Escola Piauí, em Santana, também adotou, né, as práticas restaurativas, e essa articulação entre município, Estado, governo federal, colocar isso no currículo, incentivar com recursos mesmo, porque a educação já trabalha com pouco recurso. A questão estrutural das escolas é um problema que a gente precisa enfrentar. Mas, para além desse problema, realmente a escola é um ambiente, eu sou professora, é um ambiente de potencial conflito. Então, se a gente tem uma cultura de paz, uma cultura da não violência, e isso a gente consegue levar para mais escolas, porque é o meu desejo, quando eu conversei com a doutora Silvia, eu disse, olha, o meu desejo é que a gente consiga fazer isso em todas as escolas, porque a violência é um problema, não é um problema da escola, mas é um problema universal e que a gente precisa tratar na infância ainda. Então, educação infantil, a gente precisa estar lá presente na educação infantil, nas escolas que trabalham educação infantil, e o poder público precisa se unir, né? Todo mundo junto, acho que a gente pode fazer muita coisa, eu acho que cada um fazendo a sua parte, eu penso isso, se cada um fizer a sua parte, eu estou aqui me colocando à disposição, já fiz isso com a doutora Silvia, aportando recursos para a formação, porque a gente tem que ter mais pessoas com essa capacidade de formação. Eu estava no parlamento em 2019, quando a gente aprovou a lei 13.935, que institui a presença de psicólogos e assistentes sociais na escola. Infelizmente, a gente ainda não viu isso se efetivar. Mas é muito importante que a gente tenha uma equipe multiprofissional, mas essa equipe precisa estar realmente capacitada. E aportar recursos para que essa capacitação aconteça, doutora Silvia, e para que a gente possa ter esse projeto tão inovador no sentido que não já faz algum tempo que existe, mas é inovador no sentido que traz realmente uma prática nova. E com os índices que a gente tem de feminicídio, com os índices que a gente tem de violência de um modo geral,
a gente não faz isso sozinho, mas a escola pode contribuir muito, trazendo a família, trazendo uma equipe multiprofissional para a gente trabalhar junto, com oitiva, com diálogo. Eu acho que se a gente conseguir fazer com que isso esteja só em Santana, para dar um dado, só em Santana, nas escolas municipais, a gente tem quase 11 mil alunos. Né? Então, em 32 escolas municipais, quase 11 mil alunos, como bem disse a doutora Silvia. Não são só 11 mil alunos, são 11 mil pessoas que têm uma formação familiar diferente. Então, por isso que é um local de potencial conflito a escola, porque são pessoas diferentes e que precisam lidar com valores como respeito, de saber ouvir, de empatia, de aprender a ouvir não e aceitar esse não. Então, eu acredito muito, como professora, que a gente fazendo com que esse projeto esteja no currículo escolar, se a gente conseguir fazer com que ele esteja no currículo escolar e que a gente tenha a possibilidade de formar mais profissionais, e na presença também de um profissional ali capacitado na escola para essa tarefa aí que é desafiadora, eu tenho certeza que a gente tende a ter um Amapá melhor, porque os nossos índices não são só os índices de não violência. Eu tenho certeza absoluta que os índices educacionais nossos, os índices do IDEB melhoram, porque quando a gente melhora o conflito, a gente tem um ambiente mais propício para a educação, para o conhecimento. Então, a gente está se colocando como uma parlamentar à disposição para a gente ter esse diálogo com a Secretaria de Educação, com os secretários municipais de educação e com o MEC, para que a gente trabalhe junto e possa fazer isso, esse presente que a escola Ribamar Pestana recebeu e outras escolas também já receberam, mas que a gente possa ter isso universalizado, porque a gente luta muito por isso, né, para práticas boas serem universalizadas e serem de acesso e permanente para todos e todas. Perfeito. Doutora Silvia, eu queria que a senhora fizesse aqui um panorama para a gente, né, porque a gente está falando muito de práticas restaurativas, né, implementação nas escolas, mudança, inovação. O que a escola restaurativa ela traz de diferencial para aquela escola tradicional? Bom, só voltando um pouquinho, né, da nossa experiência, nós fizemos formação para várias escolas no município de Santana, mas algumas escolas não implementaram projetos como a Escola Ribamar Pestana. Hoje, o que a gente tem como referência a Escola Ribamar Pestana, a Escola Elizabeth Esteves e a Escola Piauí, que é municipal. E o impacto ele é muito, muito positivo. Eu vou falar primeiro do que você perguntou, né? Depois eu queria falar um pouquinho sobre os resultados, que foi uma pesquisa que nós fizemos nas escolas que fizeram a formação. Essa pesquisa nós fizemos em 2023, e aí foi bem legal, porque foi algo que as próprias escolas, né, os professores trouxeram, e alunos também, alguns alunos foram ouvidos. Eu esqueci a pergunta. Falando sobre essa mudança, né? O que a escola restaurativa ela traz, né, de inovação? A escola é algo muito simples, mas muito profundo. Não é? É um espaço onde a criança e o adolescente ele é acolhido e ele tem oportunidade de fala e de escuta. É um espaço onde o professor, dentro da sala de aula, ele primeiro cuida da conexão entre os alunos, ou seja, da construção de um relacionamento saudável, depois ele cuida do currículo, ou seja, do ensino-aprendizagem. Primeiro é a conexão, não é? É um espaço onde a criança e o adolescente pode expressar seus sentimentos e necessidades com segurança, sem medo. Por quê? Porque quando a gente não fala, o que a gente sente, o que a gente pensa, gera uma energia, um medo, uma angústia que dá ansiedade, dá depressão e uma série de doenças no corpo. Isso os psicólogos e os psiquiatras falam com muita clareza, tem pesquisa comprovando isso. Então, é um espaço onde o professor não vai só para ministrar conteúdo, onde o aluno tem a oportunidade de falar, de ser acolhido, de contar suas histórias, de falar como ele está se sentindo. Quando ele fala, ele pode estar com raiva, porque ele pode ter trazido alguma questão da casa dele, ele pode estar com medo, ele pode estar inseguro.
ele dissipa essa energia e ele fica bem. E quando eu estou bem, eu não tenho necessidade de causar danos a ninguém. Então, ele não vai agredir o professor, ele não vai agredir o coleguinha, ele não vai reagir. Por quê? Porque ele vai estar bem, ele vai estar leve. Então, é um espaço que ele é diferente. Tem essas oportunidades, onde o aprendizado ele é construído coletivamente. Né? O aluno não é só aquele que está ali recebendo, como se fosse só recebendo. Ele também está contribuindo, ele também está trazendo as histórias dele, as experiências dele e o que ele sabe. A senhora queria falar sobre a Eu quero pesquisa? falar um pouquinho sobre essa pesquisa. Nós fizemos formações para várias escolas e algumas escolas implantaram e outras não. Então, em 2023, 2024 já, a gente fez uma pesquisa nas escolas que trabalham e perguntamos, uma visita mesmo com uma pesquisa formal, o que mudou de antes das práticas na educação e depois. Olha o que eles trouxeram. Redução da violência nas escolas que desenvolvem o trabalho com práticas restaurativas. Redução da violência tem várias... A Pestana é não só a Pestana, como a escola Piauí também, não é? São exemplos, porque o próprio batalhão da Polícia Militar, da Polícia Escolar, ia todos os dias na escola Pestana. E aí, depois das práticas, ele não precisou mais ser acionado, né? Redução da evasão escolar. Por que tem redução da evasão escolar? Nossa, o aluno que se sente acolhido, ele sente que tem um espaço de escuta, ele se sente bem, ele vai querer ficar na escola, ele vai estar feliz. Não é? Eu não quero estar num ambiente onde eu não me sinto bem. Adoção de um novo modelo de relacionamento na escola, baseado na escuta de qualidade e valorização dos sentimentos. Isso é tudo, isso é muito importante. Melhora na interação entre a comunidade e as demais instituições e escola. A escola passa a compreender a necessidade da conexão, não só com o aluno, mas com a família do aluno e com o entorno, né? A rede. Maior engajamento dos professores e alunos nos projetos. Todas as escolas relatam que, com a organização dos círculos, com esse espaço de escuta, os professores se engajam mais e os alunos também. Aumento do índice de IDEB, comprovado, várias escolas subiram o IDEB depois do projeto, não é? Redução de casos de depredação do patrimônio. O aluno se sente pertencente, ele sente que aquilo é dele, então ele não vai danificar, ele não vai quebrar, ele não vai sujar, ele vai cuidar. Não é? E ele começa a aprender também esses valores de cuidado. Né? Melhora no relacionamento entre família e escola, aumento na procura de vagas nas escolas com a pedagogia restaurativa. Todas as escolas relatavam, essas escolas que têm um índice muito grande de violência, os pais não querem matricular seus filhos. Por quê? Porque eles não se sentem seguros. Como que eu vou colocar o meu filho numa escola que eu não me sinto seguro? Então, com a pedagogia, diminui a violência, aumenta a busca por vagas. Empoderamento das escolas na resolução dos conflitos internos diários, isso daí é consequência, né? Redução das demandas no judiciário também. E a gente obteve a criação de uma lei municipal, que é lá em Santana, né? Que ela já regulariza a implementação das práticas na rede municipal. Perfeito. Então, a gente percebe esse poder realmente, né, transformador. Eu queria perguntar para a professora Lau se a gente está falando da mudança. Né? Então, a escola vê o aluno diferente, o aluno vê a escola de uma maneira diferente, e a relação professor-aluno, ela também altera? Essa relação ela se torna a mais próxima, Jéssica, porque o aluno ele se sente pertencente à escola, e ele se sente seguro para ele poder ter liberdade de falar as coisas. Por exemplo, nós temos um caso no Pestana de um aluno que ele veio de uma escola que ele sofreu uma violência, porém ele não conseguia aprender, ele não era alfabetizado. Inclusive, a gente tem um livro que foi lançado agora, chamado Acessibilidade Cultural no Amapá. É uma organização da Universidade Federal e que conta, uma das escritas fala a história desse aluno, que através da escuta a gente descobriu do que o aluno gostava de fazer dentro da sala de aula. Porque muitas vezes nós, professores, planejamos uma aula, achamos que aquela aula está maravilhosa, só que quando a gente não escuta os nossos alunos, aquela aula ela não se torna prazerosa. Por exemplo, eu sou professora do ensino especial
E antes de ir para qualquer parte de currículo, a minha atividade é de escuta com os meus alunos, saber como eles estão, escuta as histórias da família deles. Nessas escutas, Jéssica, a gente acaba descobrindo as potencialidades dos alunos, o que eles gostam de trabalhar. Então, esse aluno saiu de um aluno que até então era deficiente intelectual, e esse ano fechou o diagnóstico dele. O aluno tem altas habilidades. O ano passado ele ganhou em primeiro lugar a FECEAP. E a nossa escola, José Ribamar Pestana, foi premiada. Ela ganhou um laboratório de robótica. Então, esse aluno ele recebeu um convite para ir para 2 escolas que são referências no estado, mas que não são públicas. E a escola sentou com a família, mostrou toda a conversa, o convite. E o que a família do aluno decidiu, e a própria decisão é do aluno, ele decidiu continuar na escola Pestana, porque lá ele se sente seguro, porque hoje a escola tem um laboratório de robótica. E esse laboratório de robótica, a Escola Pestana, ela abre para a comunidade. A comunidade tem um programa social da comunidade que utiliza a quadra da escola, e a escola abriu para que essas crianças da comunidade pudessem conhecer o laboratório de robótica, porque, por exemplo, esse aluno, para ele construir uma peça desse projeto dele, ele utilizou materiais recicláveis, papelão, canudinho. E com o laboratório de robótica, já vem impressora 3D. Então, aquele trabalho que o aluno ia ter de criar aquele objeto, a escola já tem hoje. Então, assim, o aluno ele se sente pertencente à instituição. Então, a nossa relação com os alunos ela é de extremamente familiar. Tanto que todas as pessoas que chegam na Escola Pestana, elas falam do acolhimento, elas falam do sentimento de pertencimento, tanto que a gente se trata por família Pestana, porque realmente o sentimento, eu faço um convite para você, Jéssica, tá? A deputada Marcivânia também, a doutora Silvia, ela é membro já, pertencente da nossa escola. Então, o sentimento realmente é de gratidão, porque eu vejo no olhar dos alunos o sentimento de acolhimento, que quando nós acolhemos os nossos alunos, a gente consegue descobrir os medos desses alunos. A gente sabe que o índice de suicídio ele tem aumentado em nosso estado, mas a nossa escola ela tem atingido justamente esse potencial dos alunos, de quebrar essa barreira, de a escola não ter um número a mais, mas a gente acolhe o nosso aluno para que ele se sente protagonista da nossa instituição. E eu creio que a gente ainda tem muitos frutos para colher através dessa metodologia dentro da escola José Ribamar Pestana. E aqui eu também quero parabenizar, porque em Santana nós temos uma equipe maravilhosa de formadores, de professores que se dedicam todos os dias, que atravessam barcos para ir visitar escolas, para promover a cultura da paz, o pertencimento de que essa metodologia, como a professora Marcivânia falou, ela é algo novo, porque é uma nova ferramenta de trabalhar, mas ela é algo que ela modifica o nosso dia a dia de sala de aula. Tanto que existe algo muito simples, que é aquele impacto tradicional daquelas cadeiras enfileiradas. E quando a gente quebra aquele quadrado, e quando a gente forma um círculo, em que ali ninguém é superior, mas que todo mundo tem um direito de fala, o sentimento, a realidade, ele muda totalmente dentro de sala de aula e, consequentemente, muda na escola e muda em Santana, né? É muito interessante, né? A gente poder visualizar esse seu relato, né? Porque a gente vê de fato o que transforma, né? Para o profissional, para o aluno. Então, muito obrigada por ter compartilhado aqui um pouco. Eu que sou muito grata. Agradeço porque nós precisamos compartilhar esses tipos de informações. A gente precisa eliminar as fake news e a gente precisa compartilhar experiências exitosas, metodologias que trazem benefício para o aluno, para o índice. A educação no Brasil ela precisa melhorar. E quando nós temos experiências dentro de escola, como a Escola Elizabeth também, que é uma escola referência dentro dessa metodologia, que outras escolas possam usufruir.
dessa metodologia para que elas possam receber melhorias e avanços do humano, físico, em todos os sentidos. Então, isso é algo maravilhoso. E poder estar compartilhando com as pessoas que estão aqui, ouvindo, vendo o programa, é maravilhoso. Então, assim, a gente sempre está à disposição para compartilhar nossas experiências, porque deu certo na Escola Pestana, dá certo. E a gente não fala, porque que tem que ter recurso. Não, é algo simples, é a escuta. Quando nós passamos a escutar o próximo, a gente começa a ter uma outra forma de olhar para o ser humano. Obrigada, professora Lau, por compartilhar com a gente esse relato. Eu vou chamar um intervalo agora. Na volta, a gente continua falando sobre práticas restaurativas no ambiente escolar. Até daqui a pouco. RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e às vezes com obstáculos. Quando o atendimento falha, a escola para ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso. É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade. Crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público. Transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você.
Estamos de volta com o nosso podcast Radar MP, hoje falando sobre um tema muito importante que é práticas restaurativas na escola. Para compor essa nossa conversa aqui, agora a gente convidou o Elisalon Balieiro, que é ex-aluno da Escola Estadual Rodoval Borges, e eu começo esse segundo bloco falando com ele, porque eu queria, Elisalon, que tu falasse para a gente o que você percebeu, né, de impacto, né, dessa metodologia sendo implantada na escola quando você estudava lá. Bom, os impactos são, por vezes, um pouco mais demorados e outras muito mais rápido. Eu acompanhei o começo da aplicação das práticas restaurativas na Escola Rodoval Borges de Silva e, após a aplicação da metodologia, eu continuei ainda na escola. Ter uma escola com uma abordagem diferente, nós, enquanto alunos, sentimos com certeza. Os alunos que atualmente frequentam essas escolas mais afastadas, mais periféricas das cidades do Amapá, eles sentem qualquer diferença que é aplicada dentro da escola. E a realidade de casa, às vezes, desses alunos, de nós, alunos, ela é uma realidade diferente, que, às vezes, nós levamos algumas coisas para a escola. E, quando nós chegamos na escola e nós vamos para uma escola em que há uma metodologia restaurativa sendo aplicada, e desde quando nós chegamos e alguém pergunta, como você está se sentindo hoje? Isso já tem um grande impacto na vida de um estudante que, às vezes, está com problema em casa, que, às vezes, o pai e a mãe saem para trabalhar e, às vezes, não vê o filho, não verifica como ele está. E é uma pessoa totalmente diferente de um ciclo de amizade que vai perguntar para ela como ela está, como você está se sentindo. E isso, na vida de um adolescente, de um jovem, tem total impacto. E frequentar uma instituição que faz essa abordagem é diferenciado. Tem alguma situação assim que marcou seu período de escola, né, em relação a essa metodologia? Sim, eu vou falar duas situações. A primeira, a doutora Silva ela vai lembrar desse momento em que as escolas de Santana estavam, eu digo, uma crise de automutilação. E, os professores, principalmente, não sabiam como abordar, como trabalhar nisso. As instituições de apoio já estavam com uma agenda cheia de casos assim. E como a escola iria trabalhar isso? Eu fui aluno e, durante o meu período de estar como aluno, eu também tive a oportunidade de fazer os cursos ofertados pelo Ministério Público, pelo Núcleo de Mediação. E eu tive a oportunidade também de ser facilitador. A forma com que a abordagem que os professores trouxeram, buscando o apoio do Núcleo de Mediação, foi chamar os alunos para um círculo de diálogo, em que esses professores, muitos desses professores, foram os facilitadores desses círculos. Eu tive a oportunidade de ser um dos facilitadores. E, como eu disse anteriormente, a gente participar de uma instituição em que pergunta como você está é algo diferenciado. E você estar em uma crise com jovens, com adolescentes se automutilando e entrar em um círculo e perguntar como você está se sentindo é uma situação assim, é uma experiência que nos tem impacto para qualquer pessoa que participou e que ainda participa, que faz círculo nesse tema. A outra situação, que era como nós estávamos falando anteriormente, foi lá, como eu falei, eu fiz o curso. Eu fiz o curso de práticas restaurativas e, no meu primeiro curso que eu fiz, eu tive a oportunidade de fazer junto com os meus professores.
E nós fizemos essa questão, e aí antes era 2 momentos, né, doutora? Era um círculo, era um curso com 40 horas, depois nós fazíamos um outro momento de professores que queriam participar. E todos os meus professores fizeram esse curso de 40 horas, e aí, em um certo momento ali, é normal, né, professores confusos, aflitos, como iriam aplicar aquilo dentro da sala de aula, como iriam manejar aquilo junto com os assuntos que tinha que dar. Eu lembro que eu tinha uma turma que, no ensino médio, a gente disputa quem é a pior turma, né? No ensino fundamental é aquela coisa. Então, quem é a pior turma é que é a melhor turma da escola. É a mais popular. É a mais popular. E eu tinha uma turma difícil. Eu lembro que tinha uma professora em que tinha muita dificuldade em dar aula. E essa dificuldade ela era bem nítida, assim, por diversas razões. E eu lembro que um momento após esse curso, ela parou e nós fizemos um círculo. Não foi planejado, foi um círculo que ela não conseguiu mais continuar o conteúdo, e ela simplesmente parou e fez um círculo. E expôs os sentimentos dela, conversou com a turma. E eu lembro muito bem que após aquele círculo, assim, com certeza, outras aulas havia bagunça, sim, tinha uns problemas, mas quando ela chegava na sala de aula, ela era uma presença que nós respeitávamos, porque ela expôs para a gente o sentimento de como ela se sentia, como nós agíamos em relação àquilo. Os alunos começaram a respeitar Exatamente. mais, né? Exatamente. Bem interessante, né, esses 2 relatos. Deputada Marcivânia, a gente, né, no primeiro bloco, ouviu aqui a professora Lau falando da experiência dela na Escola Pestana. Agora, né, ele falando da experiência dele também, como que transforma, né, experiências exitosas como essa, como que amplia essas situações para mais pessoas? Exato. Colocar recursos é uma delas, né, como eu disse ainda há pouco, para formar mais. A luta, por exemplo, para que a gente tenha uma equipe multiprofissional nas escolas, baseado na lei que instituiu a presença, né, de psicólogos e assistentes sociais, mas que a gente tenha também essas boas experiência do Ministério Público, que a gente imagina assim, o Ministério Público tem que estar ali, né, naquele lugar, na instituição, afastado da sociedade. A gente percebeu que não, punição, né? Só aplicando a punição, e não é dessa forma, né? O Ministério Público ajudando, sendo parceiro, dando as mãos também para a sociedade, para a escola, para os pais, para a família, a gente vê que a gente tem muito mais, porque o que a gente quer é realmente uma sociedade melhor. E uma sociedade melhor, ela não necessariamente ela consegue passar por essas barreiras se a gente não tiver uma unidade do parlamento, do executivo, do judiciário e de todas as instituições que podem fazer isso. Então, é uma experiência que me animou bastante. Quando eu ouvi a doutora Silvia Canella me falar da experiência, já falei que eu quero participar de algum ciclo, eu mesma participar para ver. Eu sempre digo que os olhos são a porta do nosso coração. E ela falando já encanta, mas eu acho que a gente presenciando, estando ali, a gente consegue assimilar mais a magnitude que podemos fazer, porque eu sou professora e eu sou uma entusiasta da educação. Eu sei que é por meio da educação que a gente transforma a sociedade em uma sociedade melhor. E a gente precisa, claro, a educação precisa também de parceiros. E a doutora Silvia fazer algo que, de repente, poderia dizer, olha, não era nem incumbência, mas é porque o Ministério Público ele não quer só punir, ele quer evitar a punição. Eu sempre, quando eu tenho algum amigo que é policial ou médico, eu digo, olha, que você não tenha trabalho. A gente não quer que os policiais tenham trabalho, a gente não quer que os médicos tenham trabalho, porque vão ter pessoas doentes, mas se tiver trabalho, que seja
um trabalho da melhor forma, da forma mais prazerosa possível. Sei que no ambiente que a gente vive na sociedade, que a gente tem a presença de muita violência, talvez essa cultura da paz, do diálogo, da empatia, da solidariedade, né, a gente possa ir formando no ambiente da escola para a sociedade, da sociedade para a escola, e a gente possa ir caminhando, como disse o querido participante dessa mesa, algumas coisas a médio prazo e outras a longo prazo, mas se não for feito hoje, esse médio prazo e esse longo prazo não vai acontecer. Então, eu queria parabenizar ao Ministério Público, na pessoa da doutora Sílvia, que enxergou esse problema e se colocou à disposição para ajudar e a escola, por aceitar também, né? Porque a gente também precisa aceitar a parceria. E as escolas que aceitaram essa parceria, o quanto elas melhoraram. E o nosso dever de casa agora, que eu sou professora, é a gente tentar conversar com os secretários municipais de educação, com a Secretaria Estadual de Educação, para que a gente possa implementar isso nas escolas que aceitarem, mas que ela tenha condições de ter isso implementado com recurso de emenda parlamentar. Então, a gente está se colocando como uma parceira porque acredita que é um projeto que já deu certo ao longo desses 10 anos e que a gente pode estar, às vezes, uma coisa que é local, a gente pode estar estadualizando mais e amenizando esse que é um grande problema. A violência é um dos grandes problemas, que tira muitas vidas, que realmente acaba com as famílias, e a gente precisa realmente levar isso muito a sério, nós parlamentares, a Assembleia Legislativa, todos nós juntos. Eu acredito que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue, com soluções como essa, e encontrando um caminho para buscar atingir esse objetivo. Bacana. Doutora Sílvia, quais os desafios ainda? Os desafios, eu penso que os principais são exatamente esse comprometimento das instituições, né? Implantar as práticas restaurativas na educação, eu sei que não é tão fácil, porque exige uma mudança de paradigma, uma mudança, né, na postura do professor, uma mudança no formato de como que essa aula vai ser ministrada, uma mudança porque nós passamos uma vida em que o professor, ele apenas vai lá e ministra a aula, ele não escuta o aluno, ele precisa escutar o aluno e se conectar com o aluno. Assim como o Ministério Público, né, tinha o paradigma de que era só para punir, punir, punir. Eu ouvi muito essas histórias no início, né, quando eu ia para a escola, o Ministério Público não, ele quer deixar de ter o trabalho. Não é que o Ministério Público não quer ter o trabalho de punir. Nós fazemos parte de uma sociedade. Todos nós. A violência, ela não impacta só o Ministério Público para dar trabalho de punição, o Judiciário. Ela impacta cada cidadão que vive na sociedade. Aconteceu uma situação de ataque a uma escola em Suzano, São Paulo. Sim. E eu estou sempre nas escolas. E os professores ficaram com medo lá em Santana. Quando atacaram escolas, as escolas de São Paulo, do Rio, do Paraná, as escolas aqui fecharam. O medo, a insegurança, a violência, ela nos impacta. E por que essas violências acontecem? Nós precisamos cuidar. E isso que a deputada falou é prevenção. É prevenção. Se você parar para fazer uma investigação de um adulto que pratica violência, que está na penitenciária, você vai ver a história dele, ele foi vítima de violência. Seja na família, na infância, ele não teve um espaço em que ele pôde falar sobre as dores, sobre os medos, sobre as inseguranças dele. Isso é muito claro. Então, não é que eu estou justificando a violência, de jeito nenhum. A violência ela precisa realmente ser reprimida. Mas a gente precisa pensar, se nós podemos trabalhar isso na infância, na escola, né, onde a criança vai para um espaço onde ela pode se sentir segura, ela pode se expressar, ela pode ser acolhida, ela pode ser cuidada, ela pode ter os direitos dela garantidos, porque são muitos os direitos, a criança é prioridade. Na nossa Constituição Federal, lá na ONU, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então,
A escola é aquele espaço onde todas as crianças obrigatoriamente precisam passar. E os adolescentes também. Então, é implantar efetivamente, é uma mudança de paradigma, é investir realmente no professor, é o compromisso do governo de dizer não, a partir de agora, a escola do meu estado, ela realmente precisa ter essa metodologia como uma pedagogia da escola. Eu penso que é decisão mesmo, porque exemplos nós temos, extremamente positivos, exemplos práticos, que não são contados pela promotora de justiça, que não são contados pela deputada, são contados pelos professores que estão no chão da escola. Quem enfrenta isso são os professores, são contados pelos alunos que estiveram no chão da escola. Então, eu penso que realmente essa mudança, é esse compromisso, né? E esse compromisso, ele parte da união de todas as nossas autoridades, não é? Do legislador, dos secretários, do governador, dos prefeitos, enfim. E, Jéssica, só para complementar, eu sempre digo que eu tenho a convicção de que, às vezes, muitas vezes, uma palavra salva. É naquele momento de angústia que a gente, como disse o aluno Isalon, que a gente, como é que você está? E quem sabe a pessoa te ouvindo naquele momento, você coloca para fora e aquilo não te salva. Então, palavras salvam, atitudes salvam vidas. E eu penso que a gente só tem que ter isso no dia a dia da gente, que cada um é importante. Eu sou importante, você é importante, todos nós somos importantes. Quando eu estudei em uma escola que na porta de entrada tinha um muro, e aí dizia, a escola sou eu. Então, todo mundo que passava por ali era a escola, era o aluno, era o professor, era o servente. Então, eu acho que se cada um, de verdade, a gente precisa se responsabilizar por isso. Porque a gente não pode achar que a responsabilidade de fazer está no outro. Está em cada um de nós, em todos nós juntos. Eu acredito muito que a gente pode fazer o Brasil dar certo, o Estado melhorar e a gente ter uma cultura melhor de respeito, de solidariedade, de paz. Perfeito. Hoje, aqui no podcast Radar MP, a gente pôde conhecer um pouco mais do projeto Escola Restaurativa, os impactos, né, que ele teve na vida de professores, estudantes. Para a gente finalizar, eu gostaria das considerações finais, doutora Silvia, começando pela senhora. Eu quero só agradecer a oportunidade de compartilhar essa experiência, né? Eu tenho um verdadeiro amor pela educação, pela escola. A minha história, eu falo que a escola, um professor me salvou, não é? E quantas crianças, quantos jovens precisam ser salvos? Eu confesso para vocês que, quando eu comecei a ir para a escola com esse trabalho, eu fiquei chocada, porque eu percebo que os nossos jovens, eles têm perdido a capacidade de sonhar. E os círculos, eles trazem essa vida, né? Essa vida, sabe? Essa possibilidade, esse mundo de possibilidades, traz empoderamento, traz conexão, traz pertencimento, traz força. E a gente precisa voltar realmente a acreditar que o futuro pode ser brilhante, pode ser maravilhoso, né? E o círculo, ele é algo muito simples. Em qualquer lugar você senta e faz um círculo. Então, eu agradeço a oportunidade de compartilhar. Desejo que professores, escolas, quando tiverem oportunidade, façam capacitação, coloquem em prática e vamos construindo uma cultura de paz no ambiente escolar. Deputada? Não, na minha parte, a gente vai estudar a possibilidade de entrar com um projeto de lei para que isso seja nacionalizado, né, para que a gente tenha isso presente no país inteiro. Colocar à disposição de gente da Secretaria de Educação Municipais e Estaduais para a gente aportar recurso para a formação e, como interlocutora, se precisarem também, a gente está nessa... Acho que a gente precisa fazer com que mais pessoas conheçam. E às vezes, todo mundo trabalha muito, então, muitas vezes, a gente está tão focado no trabalho que a gente desconhece, sem querer, práticas lindas como essa. Então, acho que se a gente conseguir socializar essa prática com todos os secretários municipais de educação, e a gente vai fazer isso, uma interlocução com o Ministério Público, e levar isso para mais pessoas. Obrigada aí pela oportunidade, e a gente está também à disposição. Tem que ser replicado, né? Elis Alon, você como
estudante, uma mensagem que você deixaria sobre o impacto? As escolas sem os alunos e os professores são apenas prédios vazios. E quem faz as escolas e qualquer outra instituição são as pessoas que estão nela. E os problemas dessas instituições, elas precisam ser menores do que a importância das pessoas que vivem lá. Essa importância precisa estar centralizada nessas pessoas. E os alunos, como a doutora Silva acabou de dizer, eles precisam voltar a ser sonhados. E é através de metodologias como essas que os alunos eles voltam a viver, a acreditar. E através de pessoas que aprendem essa metodologia e servem como ferramentas para esses alunos voltarem a acreditar. Porque, muito embora as escolas os professores possam estar exaustos, possam ter muitos problemas, há professores que acreditam e dedicam seu tempo, muitas vezes de forma voluntária, para mudar a vida de algum aluno. Seja de uma turma com 50 alunos, um aluno voltar a ser sonhado, isso muda a vida de qualquer pessoa. Isso é muito importante. Muito obrigada. Obrigada a participação de todos aqui. E hoje a gente conheceu um pouco mais sobre as práticas restaurativas e como elas estão mudando a educação aqui no Amapá. Esse foi o podcast Radar MP, uma iniciativa do Ministério Público do Amapá. Eu fico por aqui. Até a próxima. Você acabou de acompanhar o Radar MP, seu podcast que vai ao ar toda quarta-feira, às 10h30 da manhã.